galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil, dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, dia 10 de setembro, último jogo do Brasileirão 2018, 24ª rodada. Último jogo da 24ª rodada. Tivemos o confronto dos Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. A gente vai falar muito aqui e já vou avisando para a torcida do Atlético Paranaense. Escuta o vídeo até o final, porque tem algumas torcidas, principalmente, na verdade são todas, quando o time está ganhando, ela não aceite que você pontue algumas coisas. E quando você pontua, acha que está gorando. Não é. É porque a torcida, uma grande parte, só olha pelo lado da emoção. Não analisa a tática, não analisa o fato em si. Vai só pela emoção. Então eu vou falar, eu já vou avisando. Eu não estou fazendo crítica nem para o Atlético Mineiro e nem para o Atlético Paranaense. Eu estou fazendo análise do que foi o jogo e de algumas coisas que eu comentei lá atrás. Lá atrás. Eu vou comentar aqui, vou fazer a minha análise. Então tivemos esse confronto de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, onde tivemos a vitória do mandante, Atlético Mineiro 3, Atlético Paranaense 1. Então vamos lá, galera, torcedor do Galo e torcedor do Furacão. Bom, vamos começar falando, até porque é um pouquinho mais extenso. Vamos falar iniciando pelo visitante e por quem perdeu a partida do Atlético Paranaense. Então vamos lá. Meu amigo torcedor do Furacão, vou citar alguns pontos deste jogo e de coisas que eu falei no passado. Um ponto. Se lembra, meu amigo do Atlético Paranaense, quando eu falei em que em alguns jogos, o Atlético Paranaense estava tendo um misto de competência e sorte, e que sorte faz parte do futebol? Você lembra? Falei isso. Aí muitos entraram no canal falando que, tá desmerecendo a nossa vitória. Falei não. Sorte faz parte do futebol. Só que sorte vira. Você tá com sorte hoje, amanhã não tá aí no futebol, é assim. O que aconteceu com o Atlético Paranaense hoje? Você, torcedor que acompanha o canal Resenha com Magalhães, que não gostou quando eu falei de sorte, hoje você vai reclamar que o Atlético Paranaense não teve sorte, porque meteu 2 bolas na trave. Você mesmo que criticou, não é a sorte, não é a sua competência. Hoje vai falar, faltou sorte, a gente meteu 2 bolas na trave. O Atlético Paranaense jogou mal? Não. O Atlético Paranaense não jogou mal contra o Atlético Mineiro. Muito pelo contrário, o jogo Atlético Mineiro e Atlético Paranaense foi um bom jogo. Muito melhor do que a maioria dos jogos dessa 24ª rodada. Tivemos nessa 24ª rodada jogos ruins, até clássicos ruins. Grêmio e Inter não foi um bom jogo, Fluminense e Botafogo não foi um bom jogo. Então esse jogo foi muito bom jogo para os dois lados. O Atlético Paranaense não jogou mal, mas eu falei com o primeiro ponto, questão da sorte, sorte de vez em quando vira. Hoje, o Atlético Paranaense meteu 2 bolas na trave. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, eu digo o seguinte, o Atlético Paranaense e o Internacional têm esquemas idênticos. Jogam exatamente da mesma maneira. E eu estou dizendo há muito tempo, esses esquemas que o time tem como fundamento principal o contra-ataque e em segundo plano a posse de bola, esse é o Inter. O princípio básico do Inter é o contra-ataque. O ponto forte do Inter é o contra-ataque. O ponto forte do Atlético Paranaense é o contra-ataque.
tem prazo de validade. Tem prazo de validade. E o time adversário não, quer dizer, não é que não encontra dificuldade. Encontra. Porém, para você começar a matar as jogadas, fica menos difícil do que se você jogar com um time que toca muito bem a bola, que tem muita variação de jogadas. Não é que o Atlético Paranaense não tenha variação de jogadas. Tem, porém as variações de jogadas do Atlético Paranaense são mais táticas do que técnica. Tem times que usam o esquema onde a técnica do jogador leva aí 50% a 60% do esquema. E outros, a técnica, 20% a 30%. Esse é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense usa mais a tática do que a técnica. Por esse motivo, o time adversário começa a marcar muito essas jogadas. Porque quase sempre o time que vive muito no contra-ataque, ele também dá o contra-ataque. É só o time adversário souber marcar e sair rápido. O que na verdade não é o caso do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu. Se o Atlético Paranaense tivesse jogado com um time igual se o Atlético Paranaense tivesse jogado com o próprio Atlético Paranaense e esse outro Atlético Paranaense tivesse a camisa do Galo, o Atlético Paranaense original tinha tomado de 5 ou 6. Porque o Atlético Mineiro teve umas 4 ou 5 contra-ataques pelo lado esquerdo, onde você via nitidamente que o contra-ataque do Atlético Mineiro não é um contra-ataque organizado igual ao do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é muito organizado, tanto na defesa quanto no ataque. O contra-ataque do Atlético Paranaense, os jogadores sabem aonde é que eles têm que estar. O escanteio do Atlético Paranaense, os jogadores sabem onde é que tem que estar. E quando sai no contra-ataque, o jogador que pega a bola pelo lado esquerdo, ele sabe que vai passar um companheiro do teu lado. E no Atlético Mineiro teve uns 3 ou 4 contra-ataques pelo lado esquerdo, onde o jogador passou e o jogador que estava com a bola não tocou para a linha de fundo para ele cruzar para trás. Chutou ou cruzou para dentro da área e perdeu o contra-ataque. O Atlético Mineiro perdeu muito contra-ataque. Se o Atlético Mineiro tivesse a organização tática do contra-ataque do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tinha tomado mais gols. Porque deu muito espaço. Principalmente no segundo tempo, quando já estava perdendo de 2-1, que se abriu mais. Então, já disse 2 pontos aqui. Sobre sorte, tem que ter. Outro, o esquema. Esse esquema tem um certo prazo de validade. Outro detalhe no jogo de hoje do Atlético Paranaense. Faltou o Atlético Paranaense, na minha visão, e eu estou falando isso há muito tempo, controle de bola. O time que joga basicamente na velocidade e no contra-ataque tem até posse de bola, mas a posse de bola é muito acelerada. O contra-ataque do Atlético Paranaense é acelerado e a posse de bola é muito acelerada. Sabe o que acontece? Os jogadores cansam. Os jogadores pregam. Quando começa a cansar e as coisas já não estão dando certo, ele não está ganhando, começa pensamento que vai faltar habilidade e dá contra-ataque igual deu para o Atlético Mineiro. O que faltou hoje ao Atlético Paranaense foi o quê? Conduzir mais a bola. Cadenciar mais o jogo. Se o Atlético Paranaense cadencia mais o jogo, toca mais a bola, tenta sair um pouquinho mais devagar, o jogo tomaria outro rumo. Mas o Atlético Paranaense não sabe fazer isso. Não consegue, não é do esquema. O esquema do Atlético Paranaense é muito na base da correria e da força física. Isso prega os jogadores, isso trava os jogadores. Por isso que eu digo que esse esquema tem limite de validade muito curto. Porque tem que ter um preparo físico fora do normal. Isso tanto vale para o Atlético Paranaense quanto para o Inter, que são muito iguais os times. Então eu falei 3 pontos. Sorte, o esquema, que não é ruim, o esquema é bom, porém tem prazo de validade e os adversários começam a marcar muito, até porque o time que vai para o contra-ataque, ele também dá o contra-ataque. Se o time adversário tiver um contra-ataque forte, vai matar esse time que joga mais
reativo, e faltou ao Atlético Paranaense também uma cadência maior no jogo, principalmente quando estava ganhando ou estava empatado. Uma cadência, mas o Atlético Paranaense não sabe fazer isso. O Atlético Paranaense parece aquele carro que só gosta de andar acelerado. Quando anda na marcha lenta, ele engasga. O Atlético Paranaense não sabe. Ele só anda acelerado. Isso cansa. Então, isso foi meus pontos. Esse foi a minha visão do que perdeu. Agora, eu falei, o Atlético Paranaense jogou bem. Bem, o Atlético Paranaense tem suas táticas muito definidas. Sistema defensivo muito, muito bom. O meio de campo que sabe o que faz com a bola. Não é na técnica, é na tática. Os jogadores sabem se posicionar. Parece até uma tábua de xadrez. Os jogadores sabem exatamente onde está. Quando pega o contra-ataque, os jogadores sabem também onde está. Só que é tudo muito na correria. E você vê nitidamente isso. Primeiro tempo, o Atlético Paranaense partiu para dentro do Galo. Pressionou, não deixou o Galo respirar. O Atlético Mineiro não conseguia tocar a bola. Bum! 1-0 Atlético Paranaense logo no início do jogo. Numa jogada ensaiada, que já foi feito um gol assim contra o Flamengo. O Atlético Mineiro deu mole. O Atlético Paranaense já tinha feito um gol assim contra o Flamengo. O Atlético Paranaense deu mole, gol. Tudo bem, foi contra, mas foi do mesmo jeito. 1-0. Lógico, dá aquela recuada normal. O Atlético Mineiro foi para frente, batalhou. Batalhou por onde? Pelas laterais. O Atlético Paranaense é exatamente igual ao Inter. Pelas laterais, qualquer time está conseguindo chegar. Qualquer time. Foi chegando, foi pressionando. Menos organizado, porque o Atlético Paranaense é mais organizado que o Atlético Mineiro. Foi chegando. Até que conseguiu o seu gol. Lá, o Leonardo Silva conseguiu, pressionou, bateu. O Atlético Paranaense está errando muito mais passe do que a gente via. Acabou que o Atlético Mineiro empatou. Lógico que isso poderia acontecer. O Atlético Mineiro está jogando em casa. Foi para cima, depois do jogo deu uma certa cadenciada. O Atlético Paranaense marcava em cima, marcava no meio, muito bem organizado. Até 1-1, você vê o Atlético Paranaense muito mais organizado que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ia muito na qualidade técnica dos jogadores. Segundo tempo, o Atlético Paranaense partiu para dentro, de novo, igual foi no primeiro tempo. 10, 13 minutos em cima, o Atlético Mineiro não conseguia sair, não conseguia respirar. E o Atlético Paranaense, só que isso cansa, galera, isso cansa. Foi para cima. Só que quem acompanha o futebol já percebeu que o Atlético Paranaense, quando joga marcação alta, os seus laterais sobem juntos. Foi aí, nas costas do lateral, que saiu o contra-ataque do Atlético Mineiro. Ele deu o bote errado, perdeu uma bola na intermediária do Atlético Mineiro, uma bola rápida, Luan, pum, para dentro da área, gol. Detalhe, o gol do Atlético Mineiro foi lindíssimo, o primeiro gol. Pela lateral também, 1-2 pela lateral, pum, dentro da área, gol. Segundo gol, pega a bola, rouba essa bola nas costas do lateral, toca pro Elias, o Elias bate até com uma certa dificuldade, gol. 2-1. Aí o treinador, meu amigo do Atlético Paranaense, eu não sabia, o treinador do Atlético Paranaense não é efetivado. Ele não foi efetivado do cargo. O treinador do Atlético Paranaense ainda é interino. A diretoria não confia no trabalho do cara? Estranho, ainda é interino. Aí o Atlético Paranaense foi todo para frente, ele tirou o meio de campo. Daqui a pouco eu vou falar de um outro detalhe do Atlético Paranaense. Tirou o meio de campo, aí deu
o contra-ataque para o Atlético Mineiro. E foi punido por isso. Foi para cima para tentar empatar, tirou um jogador de meio, colocou um outro jogador mais para frente, o jogador perdeu a bola na intermediária, deu contra-ataque para o Atlético Mineiro, acabou sofrendo o que o Atlético Paranaense faz muito bem, que é o contra-ataque. O Atlético Mineiro foi lá, conseguiu fazer um bom passe pro jogador, pro Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira ainda chutou o goleiro, ainda defendeu, mas ele fez o 3-1. Aí já estava no final. Mas antes disso, o Atlético Paranaense pressionou, meteu bola na trave 2 vezes. O Vitor fez umas 3 ou 4 vezes. Provavelmente o melhor em campo do Atlético Mineiro foi o goleiro, o Vitor. O Atlético Paranaense não jogou mal, não jogou mal. Aí teve no final o Nicão expulso. Mais um detalhe: o Atlético Paranaense já era para ter tido um jogador expulso antes do Nicão, que o juiz fez corpo mole e ajudou o Atlético Paranaense. O Lúcio Gonzalez, que tinha um amarelo, lhe deu uma entrada por baixo no jogador do Atlético Mineiro, deu aquela pancada por baixo que, se ele não tem o amarelo, ele ia tomar o amarelo. O juiz não quis expulsar o Lúcio Gonzalez. O tanto que o treinador do Atlético Paranaense percebeu que o juiz ajudou e logo tirou o Lúcio Gonzalez. Logo tirou e colocou o Rosito. Logo. Foi por tirar porque o juiz não expulsou, sorte nossa. Tirou. Outro. A cotovelada que o jogador do Atlético Paranaense deu no Luan, foi pior do que o Diego Souza fez. Acho que foi o Diego Souza. Acho que foi o Diego Souza, que ele jogou o braço para trás, pegou, até não pegou muito forte, acho que foi quando o jogador do Fluminense pegou bem, muito mais fraco do que pegou contra o Luan. Muito mais fraco. O juiz não deu nem amarelo, se eu não estiver enganado. Então, por 2 vezes o Atlético Paranaense era para ter tido um jogador expulso. Na do Lúcio Gonçalves foi claro. A falta era para capa amarelo. O juiz não deu. Aí o Nicão acabou, já nervo da flor da pele, acabou fazendo uma falta, besteira, e foi expulso. Será que ia ajudar? Não ia, porque já estava no finalzinho do jogo, já estava 48, 49 do segundo tempo. Mas o Atlético Paranaense não jogou mal, jogou dentro das suas características, um time muito bem treinado, os jogadores sabem se colocar, tem um dos times que faz o contra-ataque mais forte, porém, é um time que depende muito da parte física e tática. A técnica fica um pouco deixada de lado. Os jogadores usam um pouco a técnica. E o time que não consegue trabalhar essa bola para cadenciar o jogo quando está ganhando, tem que viver no jogo acelerado, que é o Atlético Paranaense. Ninguém consegue isso. Ninguém consegue isso o tempo inteiro. Era isso que eu estava falando lá atrás, meu amigo, torcedor do Furacão. Era isso que eu estava falando. Outro detalhe que eu falei, um monte de torcedor me criticou. Pô, não é assim não, o Furacão joga em qualquer lugar e ganha. O Atlético Paranaense não ganhou nenhum jogo fora. Eu falei, jogando em casa o Atlético Paranaense é muito forte porque o campo ajuda. Não é só o campo, o time do Atlético Paranaense é bom, mas o campo ajuda. O tanto do Atlético Paranaense ainda não ganhou nenhuma partida fora. E agora é a 2ª derrota consecutiva. Te garanto que os mesmos torcedores que estavam falando já em Libertadores já vai começar a contestar o esquema, porque o time não consegue trocar bola, ele não consegue cadenciar o jogo, ele não consegue segurar. Tem que ser um jogo muito corrido, o tempo inteiro, 90 minutos de correria. Talvez hoje, esse jogo de hoje, se o Atlético Paranaense cadenciasse mais o jogo, fosse um time que conseguisse cadenciar mais o jogo, talvez tivesse tido uma sorte melhor. Talvez tivesse ganho o jogo, porque o Atlético Paranaense é muito bem treinado. Muito bem treinado. Me bate até uma surpresa o técnico ainda não ter sido efetivado. O técnico ainda sem interino. Mas o Atlético Paranaense perdeu 3-1
Não diz que foi um jogo que foi fácil, o jogo foi muito difícil. O Atlético Paranaense teve até mais chance de fazer o gol do que o Atlético Mineiro, mas foi o que eu falei. Se lembra da sorte? Hoje o Atlético Paranaense não teve. Quem teve foi o Atlético Mineiro. Mas quando o Atlético Paranaense estava ganhando, que eu falei de sorte, muitos me criticaram. Eu não estava falando para demérito do Atlético Paranaense. Estou falando que sorte faz parte do futebol. Então, eu disse alguns pontos do Atlético Paranaense, do que aconteceu no jogo. E repito, o Furacão jogou bem, o Atlético Paranaense jogou bem. Porém, alguns pontos foram claros. O time não consegue trabalhar a bola, não consegue cadenciar o jogo quando está ganhando, nem quando estava empatando. É um time que tem que trabalhar acelerado o tempo inteiro. Isso cansa. Isso cansa. E quando cansa, dá o contra-ataque. É um time que, como gosta do contra-ataque, ele também dá o contra-ataque. Se pegar um time que sabe contra-atacar, tem jogadores rápidos, qualidade, vai dificultar. Isso aconteceu. Mas, principalmente, a meu ver, se o Atlético Paranaense soubesse cadenciar mais o jogo, talvez o Atlético Paranaense tivesse uma sorte melhor. Pelo menos o empate. E é lógico. O Atlético Paranaense não deu muita sorte hoje. A sorte virou de lado. Agora o Atlético Paranaense está em 14º lugar. E eu falei, o Atlético Paranaense tem que olhar em sair da parte de baixo. Eu já estava falando em Libertadores. Dá para Libertadores. Eu falei, calma. O primeiro turno foi horroroso do Atlético Paranaense. Calma, tem que pensar em sair. O Atlético Paranaense está a 3 pontos só da zona de rebaixamento. 3. E tem um jogo contra o Chapecoense. Então, botar a bola no chão de novo, acalmar, não é terra arrasada, o Atlético Paranaense jogou bem, não está conseguindo ganhar fora, não está conseguindo, acalmar, porque não tem desespero. O Atlético Paranaense para mim não cai, mas o Atlético Paranaense tinha que trabalhar melhor essa bola quando estiver ganhando, não ficar acelerado 24 horas, o tempo inteiro. Esse foi o Atlético Paranaense. E o Atlético Mineiro, por que o Atlético Mineiro venceu? O Atlético Mineiro venceu por causa da competência e por causa da sorte também. Teve sorte que bateram 2 bolas na trave, teve competência que tem um goleiraço. O goleiro do Atlético Paranaense também é muito bom, fez grandes defesas. Tem um time não tão arrumado taticamente igual o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense taticamente é melhor, mas é um time que tecnicamente tem jogadores um pouquinho mais trabalhados. O centroavante do Galo, Ricardo Oliveira, é melhor do que o Atlético Paranaense. Não tem ninguém no Atlético Paranaense que tenha a qualidade com a bola no pé do Casares. Não tem. Igual o Luan, tem. Mas o menino maluquinho corre e ajudou muito o lateral. Ajudou muito fôlego. Por ali saiu o contra-ataque do segundo gol. O time não marca também, o Atlético Mineiro não marca também. Só que soube sofrer, soube atacar, se expôs um pouco, mas conseguiu marcar o Atlético Paranaense. E quando estava sofrendo ataque, conseguiu matar a pressão do Atlético Paranaense no contra-ataque, principalmente do segundo gol. No terceiro, o time do Atlético Paranaense já estava todo aberto, aí ficou mais fácil. Agora, o time do Atlético Mineiro faz umas tabelas, de almanaque, bicho. Umas tabelas de livro de universidade. O primeiro gol do Atlético Mineiro foi lindo. E o jogador que cruzou a bola, que entrou no lugar do Thiara, que está na seleção, quer dizer, a maioria dos laterais aqui do Brasil tem que ver como é que se faz. Ele cruzou a bola, que a maioria dos laterais aqui, quando a bola vem, ele para e cruza. Para e cruza. Ele não parou, ele cruzou com a bola rolando. Igual o Jorginho fazia, o Leandro do Flamengo fazia, o próprio o Vink, que jogou no Internacional, fazia, o Paulo Roberto no Cruzeiro e outros laterais, grandes laterais, no Atlético Mineiro também teve. Quem cruzava também muito, sem deixar a bola parar, o Éder Aleixo do Atlético Mineiro fazia muito isso, cruzava direto sem a bola parar, que hoje não tem. Não, os laterais não têm qualidade para isso. Os laterais param, olha e cruza. O cruzamento dele, se ele para e cruza,
ele ia matar a jogada. Então, sensacional a jogada do Atlético Mineiro no primeiro gol. Deu mole no gol do Atlético Paranaense. Pô, o Atlético Paranaense faz daquilo sempre. Sempre. Pô, o Atlético Mineiro tomou um gol do jeito que o Atlético Paranaense faz sempre. Será que não treinou, pô? Não é possível. Sabe que eles fazem um bolinho ali, jogam a bola ali e pode bater na cabeça de qualquer um entrar. Foi o que aconteceu. Nisso o Atlético Mineiro deu mole. Quando o Atlético Paranaense pressionava, o Atlético Mineiro não conseguia sair de trás. Estava dando chutão. Isso aconteceu muito, tanto com o Atlético Paranaense quanto com o Atlético Mineiro. Aquela jogada. Falando do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem variações. Marca em cima, marca no meio, joga pelas pontas, de vez em quando faz ligação direta. Isso tudo é muito bem treinado. Também tem que bater palma para o Atlético Paranaense, que é um time muito bem treinado. Perdeu, mas é muito bem treinado. Um time que tem que manter aquilo ali. Só tem que aprender a trabalhar mais a bola. O Atlético Mineiro teve grandes dificuldades para sair, mas também estava dando aquelas bolas longas porque o treinador pediu. Você viu que era treinado para disputar aquela bola no meio de campo, a segunda bola, para tentar pegar na correria. E o Atlético Mineiro teve muita oportunidade. Se o Atlético Mineiro, taticamente, tem uma saída de contra-ataque treinada, o Atlético Mineiro tinha feito uns 5 gols no Atlético Paranaense. Porque você via que não era treinado, que pelo lado esquerdo, o Atlético Mineiro teve umas 3 chances que o jogador passou sozinho entrando na área, não tocaram a bola. Não tocaram. O Fábio Santos passou em 2 contra-ataques, passou 2 vezes sozinho. Uma ele até reclamou que não tocaram. Uma chutaram pro gol e a outra cruzaram. E teve uma outra também. Pô, tem que treinar. Mas o Atlético Mineiro é um time que usa o talento como esquema também. O talento faz parte do esquema. O Atlético Paranaense, o talento não faz tão parte do esquema. O esquema é mais tático mesmo. Cada jogador na sua posição, sabendo o que faz. O Atlético Mineiro usa muito talento para isso. Mas o Atlético Mineiro fez uma boa partida, ganhou porque teve competência nas oportunidades que teve, foi competente seu goleiro, soube sofrer, soube explorar a deficiência do Atlético Paranaense, que é um time que marca muito em cima, marcando muito em cima, perdendo a bola, ele dá o contra-ataque, e o Atlético Mineiro aproveitou isso, e olha que não tinha um Tchara que tem muita velocidade. Luan jogou muito bem, os laterais foram muito bem. Quem eu não gostei foi o lateral do Atlético Paranaense. O lateral do Atlético Paranaense eu não gostei muito. Deu muita ameaça, tanto que as jogadas acabaram sendo justamente para aquele lado, que era um lado mais forte do Atlético Mineiro, com o Patrick e com o Luan. Mas o Atlético Mineiro venceu por méritos. Competência e sorte tem que andar colado. O Atlético Mineiro já viveu jogos onde a sorte não ajudou. A sorte estava do outro lado. O Atlético Mineiro jogou bem, mas o outro time ganhou. Faltou um pouco de sorte, só que a sorte estava hoje. Sorte não é desmérito. Falar que o time teve sorte quando ganhou o jogo não é desmérito. Faz parte do futebol. Faz parte. Ou o Atlético Mineiro não teve sorte que as 2 bolas bateram a trave. Lógico que foi. Então, sorte faz parte do futebol. E o juiz, a meu ver, deu uma prejudicada no Atlético Mineiro, porque o Lúcio Gonzalez era para ter sido expulso. A falta que ele fez era para ter tomado o segundo amarelo e ter sido expulso. A cotovelada do jogador do Atlético Paranaense era para ter sido expulso também. O juiz ainda deu ainda bem que não prejudicou o Galo. Mas foi um bom jogo, o Galo jogou bem, aproveitou as brechas que esse esquema de jogar no contra-ataque como base dá, que eu estou falando isso, meu amigo do Galo e do Atlético Paranaense, escutem que eu estou falando isso do Atlético Mineiro e estou falando também do Internacional, que é o líder, que tem um esquema exatamente igual ao do Atlético Paranaense, exatamente igual. Bom, parabéns, o Atlético Paranaense fez uma boa partida, perdeu em detalhes, o terceiro gol o time já estava todo aberto, mas o segundo gol foi porque o time foi para frente para tentar ganhar, deu o contra-ataque, errou alguns passes que não pode errar, faltou o Atlético Paranaense uma qualidade melhor para cadenciar mais o jogo. O jogo não pode ser acelerado em 90 minutos. Isso, a meu ver, é um erro do Atlético Paranaense. E o Atlético Mineiro foi competente, soube sofrer, deu sorte
e por isso ganhou. Então, mereceu a vitória do Atlético Mineiro. E agora o Atlético Mineiro está em quinto lugar, passou o Grêmio, está a 3 pontos do quarto colocado, que é o Flamengo, está ali a 8 ainda do São Paulo e do Inter, mas não é tanto assim, mas está na briga direta para ficar no G4, porque o G4 entra direto na Libertadores. O quinto e sexto vão para aquela pré-Libertadores. Ele ainda está na pré-Libertadores, mas ele tem condições de chegar. 2 vitórias, 2 times difíceis, São Paulo, Atlético Paranaense. Parabéns ao Galo. Parabéns ao Galo. Atlético Paranaense, cabeça no lugar, mas tem que pensar. Esquece Sul-Americano, esquece Libertadores. Tem que pensar em fazer pontos para sair. E lembrar, ainda não ganhou nenhuma partida fora de casa. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Mas a torcida tem que apoiar o time. Tem que apoiar o time. Quando as coisas começam a inverter, a sorte começa a virar de lado, tem que apoiar o time. Não abandonar o time. E isso eu tenho certeza que a torcida do Furacão não vai fazer. Ah, e eu queria fazer um pedido antes de encerrar minha análise. Meus amigos atleticanos, tanto de Minas quanto do Atlético Paranaense, eu gostaria que alguém mandasse para o meu e-mail, resenha com Magalhães, tudo junto, @gmail.com, sem o tio de Magalhães, resenha com Magalhães, junto, sem o tio, @gmail.com, o canto da torcida, tanto do Atlético Paranaense quanto do Atlético Mineiro. Eu quero os áudios dos cantos da torcida MPT. Não precisa ser muito 30 segundos de canto de torcida, 1 minuto de canto de torcida. Estou precisando. Eu estou até encontrando, mas eu não sei se são cantos do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense, se são cantos atuais. Se alguém puder me enviar em MP3 para esse e-mail, resenha com Magalhães junto, sem o tio de Magalhães, @gmail.com, eu agradeço, que eu estou fazendo um trabalho aqui para quando colocar os vídeos, colocar o canto da torcida junto nos meus vídeos. Então, se alguém do Atlético Mineiro ou Atlético Paranaense puder enviar, resenha com Magalhães, tudo junto, @gmail.com. O Magalhães é sem o tiozinho, tá ok? Um grande abraço, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, conto com a participação de todos, deixe seu like, o canal está crescendo graças a vocês. Meu amigo atleticano do Atlético Mineiro, meu amigo atleticano do Paraná, conto com a participação de todos. Vou ficar aguardando os comentários. Um grande abraço, até mais. Fui. Meus amigos, futebol tem que saber ganhar, saber perder. Tem que saber escutar críticas. E as críticas são para o crescimento. Eu não falo nenhuma crítica para menosprezar o time que perdeu ou minimizar a vitória de alguém. É simplesmente a análise do que foi o jogo, do que poderia ter sido feito e do que poderia ter sido melhor. Simplesmente isso. Eu não estou aqui para menosprezar nada. Simplesmente análise. Valeu, contra a participação de todos. Até a próxima. Fui, tchau.